Boa tarde, pessoal. Hoje nosso assunto vai ser sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Então aqui eu já fiz o desenho para poder ser mais rápido. A gente tem duas retas paralelas e uma transversal. Nisso a gente vê que essa reta transversal ela vai cortar as duas paralelas. Nisso a gente vai obter 8 ângulos, certo? 4 em cada reta. Aqui a gente vai chamar essa parte de dentro de área interna e essas áreas de fora de área externa, certo? Nesses ângulos AB, CD, EF, G e H, nós vamos ter nomes específicos que a gente vai ver mais na frente. Aqui a gente vai ter os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos que ocupam a mesma posição, como vocês estão vendo aqui. Eles estão na mesma posição, porém em retas diferentes. A gente tem aqui esse ângulo e esse ângulo, estão ocupando aqui a mesma posição. Esse aqui, roxinho, com esse roxinho, mesma posição. Esse verde com esse verde, mesma posição. A única diferença é que eles estão em outras retas. Nisso, a gente pode perceber que eles são congruentes. Mas o que é congruente? Os congruentes são ângulos iguais, certo? Agora a gente vai ver os ângulos internos. Professora, mas o que são os ângulos alternos? Os ângulos alternos, eles são os ângulos que eles estão em lados alternados. A gente vai chamar de alternos internos e alternos externos. O que são isso? Como eu falei no comecinho, os internos são os que estão aqui na área de dentro e os externos são os que estão na área de fora, certo? Então, aqui, como eles estão? Estão em lados alternados. Porém, são iguais. Esse aqui eu vou chamar de quê? De ângulos alternos internos. Por quê? Porque eles estão na parte interna das paralelas. Esses aqui eu vou chamar de ângulos o quê? Ângulos alternos externos, porque eles estão na área externa das paralelas. Eles são iguais? Sim. Isso a gente pode, se eles são iguais, a gente pode dizer que eles são o quê? Congruentes. Agora a gente vai ver o quê? Os ângulos colaterais. O que são os ângulos colaterais? Os ângulos colaterais, eles são os ângulos que estão do mesmo lado, certo? Aqui no mesmo lado, porém, em retas diferentes. Vocês estão vendo, ó? Ele aqui tá desse mesmo lado, Aqui, ó, mesmo lado. Só que eles são suplementares, são diferentes. Porém, a soma deles dois vai dar o quê? Vai dar 180 graus, certo? Eu tenho aqui que esse, vocês podem perceber, ó, que ele é um pouco mais aberto que esse outro aqui. E esse aqui é um pouco mais fechado que esse. Eles estão onde? Eles estão dentro. Então, significa que eles são o quê? São ângulos colaterais internos. E esses outros são ângulos colaterais externos. Esse com esse, a soma deles vai dar 180 graus. Esse ângulo com esse ângulo, a soma dele vai dar 180 graus. Então, todo ângulo que são colaterais, a soma deles vai dar 180 graus. Vou colocar aqui um exercíciozinho para poder vocês compreenderem mais um pouco. Eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos, eles são o quê? Como a gente pôde ver lá no primeirozinho, ó, eles são correspondentes, porque eles estão na mesma posição. Se eles são correspondentes, eles são o quê? Congruentes. Então, se eles são congruentes, eles são iguais. Então, a gente vai fazer aqui para poder encontrar esse ângulo Y. Então, eu tenho aqui
5x mais 20 é igual a quanto? 7x menos 20, beleza? Então, eu vou fazer o quê? Letra com letra, número com número. Então, vai ser o quê? Deixa eu colocar só pro botar aqui esse maior pra frente. Vamos ignorar esse aqui. Eu vou colocar aqui 7 para ser mais fácil. 7x menos 20 graus igual a 5x mais 20 graus, certo? Era só a questão do sinal, que ia poder mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Então, a gente ignora esse aqui e vai pra cá. Então, vai ser letra com letra, número com número. Eu tenho aqui 7x, esse aqui é letra, né? Vai pra cá. Se ele tá positivo, ele vai negativo. Então, fica 5x igual a, repete o 20 graus. Esse 20 que tá desse lado tá negativo, ele vai pro outro positivo. Então, eu tenho aqui 7x menos 5x é quanto? 2x. 20 mais 20, 40. Então, x vai ser igual a 40 dividido para 20. Está aqui multiplicando, vai para lá, dividindo. Ou 40 dividido para 2. O resultado vai ser x igual a 20. Então, a gente encontrou o x, mas a gente precisa encontrar qual? O y. Agora, a gente vai encontrar o y, certo? Já que a gente encontrou o x, né? Então, vamos fazer aqui. A gente vai pegar o 5x mais y, ou mais 20. E a gente vai substituir o x aqui no lugar. Então, vai ficar 5 vezes 20 mais 20. Que isso vai dar o quê? 100 mais 20. Vai ser o quê? 120. Aqui, a gente tem que essa soma vai dar o quê? 180, não é isso? Então, se aqui é 120, aqui vai ser o quê? 60, não é isso? Então, y é quanto? 60 graus, certo? Outro exemplo. A gente tem esses ângulos aqui. A gente tem esse ângulo que é 10x mais 30 graus. E aqui a gente tem o 5x. A gente pode fazer igual ao outro? Não, porque no outro os ângulos são correspondentes. Aqui, esses ângulos, eles não são correspondentes, eles são o quê? Suplementares. Vocês lembram que eu falei? Ângulos suplementares, a soma dos dois ângulos vai dar o quê? 180 graus, certo? Então, a gente vai pegar aqui esse 10x, deixa eu fazer aqui que é melhor, 10x mais 30 mais 5x vai ser igual a quanto? 180. Por quê? Porque eles são suplementares, ou seja, a soma deles dois vai dar 180 graus. Então, eu vou fazer aqui, quanto é 10x mais 5x? 15x igual a 180 menos 30. 15x vai ser igual a quanto? 150, não é isso? X vai ser igual a 150 dividido para 15. Então, x vai ser igual a quanto? 10. Nisso, a gente vai encontrar agora o y, certo? A gente não encontrou aqui o x, então a gente vai substituir aqui, que é o que está ao lado do y. Então, eu tenho que 5x é o quê? X é 10, então vai ser 5 vezes 10, que vai ser igual a quanto? 50. Então, esse ângulo aqui é 50 graus. Aqui é para ser 180, né? O desenho não tá muito legal, mas é para ser 180. Se aqui é 50, o y vai ser o quê? 130. Então, o y a gente encontrou é 130. Vou passar mais algumas atividades para que vocês possam fazer para poder compreender mais o assunto. Então, é isso. A aula de hoje a gente encerra por aqui.
Próxima aula a gente continua o assunto. E eu espero que vocês respondam os exercícios. Boa tarde.